Capítulo 6. Uranografia geral. 6.5. A criação universal. 17. Após haver remontado tanto quanto permitia a nossa fraqueza, em direção à fonte oculta donde dimanam os mundos, como de um rio as gotas de água, consideremos a marcha das criações sucessivas e dos seus desenvolvimentos seriais. Então, ele está colocando aqui para a gente como se você olhasse para trás, no caso no tempo, e se deslocasse no passado, assim como você andaria da foz de um rio até a última nascente, onde a água brota gota a gota. Vamos para a gente ter uma ideia do que ele vai nos falar sobre essa criação sideral. A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que estadeiam suas magnificências diante da eternidade. Esta é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. Então, quando você remonta no tempo, vai buscando as origens, como se busca a gota, aquela nascente onde o rio nasce gota a gota, é a geratriz de tudo que é a matéria cósmica primitiva. Absolutamente, não desapareceu essa substância de onde provém as esferas siderais. Não morreu essa potência, pois que ainda incessantemente dá à luz novas criações e incessantemente recebe reconstituídos os princípios dos mundos que se apagam no livro do Eterno. Então todos os mundos vão passando pelo processo de amadurecimento, um dia eles vão morrer. Aquele grupo de estrelas, de planetas, aquela família planetária, né, com a sua estrela, e os planetas morrem, se aglutinam e entram novamente naquele processo de se juntar à matéria cósmica universal, assim como o nosso corpo volta para a Terra, e ali essa matéria primitiva vai começar a desenvolver todo o processo para formar novas vidas dentro do processo sideral. Então, toda a matéria daqueles mundos que morrem, eles vão se decompondo para voltar para a matéria primitiva, onde serão reutilizados na construção, na edificação de novos mundos. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Vale para todas as etapas, para todos os princípios, para todos os processos. A substância etérea, mais ou menos rarefeita, que se difunde pelos espaços interplanetários, esse fluido cósmico que enche o mundo mais ou menos rarefeito nas regiões imensas, ricas de aglomerações de estrelas, mais ou menos considerado onde o céu astral ainda não brilha, mais ou menos modificado por diversas combinações de acordo com as localidades da extensão, nada mais é do que a substância primitiva onde residem as forças universais, de onde a natureza ha tirado todas as coisas. Então vai ter um local que não vai ter o céu, conforme nós o vemos, porque é um aglomerado de matéria primitiva, é um aglomerado de forças universais, e dali que a natureza vai tirar todas as coisas necessárias para criar, para gerar novos sistemas planetários, novos sóis, novos planetas, cometas e assim sucessivamente. Logicamente que essa matéria primitiva é manipulada, direcionada por potências, por grandes inteligências siderais, por grande potência dos engenheiros siderais que manipulam essa matéria em nome de Deus. São espíritos que já atingiram a purificação dos sentimentos. 34. Nota de Allan Kardec. Se perguntasseis qual o princípio dessas forças e como pode esse princípio estar na substância mesma que o produz? Responderíamos que a mecânica numerosos exemplos nos oferece desse fato. A elasticidade que faz com que a mola se distenda não está na própria mola e não depende do modo de agregação das moléculas. O corpo que obedece à força centrífuga recebe a sua impulsão do movimento primitivo que lhe foi impresso. Então tudo o que a gente vai vendo, todas as situações vão ter uma força inicial que depende de um conjunto de fatores dentro da engrenagem onde ele foi criado. Assim como um corpo preso às forças centrífugas, aquele movimento que deu o impulso inicial
é uma possibilidade, é uma forma de nos conduzir, assim também como a mola, que tem a pressão estabelecida já pela forma com que ela foi fabricada. Então, onde tem esse, entre aspas, berçário de mundos, tem ali forças e configurações que permitem, dentro dos movimentos siderais, usando as forças que existem no universo, a criação de novos mundos, cada um com a sua especificidade, cada um com as suas características próprias, segundo as inteligências que manipulam esses fluidos. XVIII. Esse fluido penetra os corpos como um oceano imenso. É nele que reside o princípio vital que dá origem à vida dos seres e a perpetua em cada globo, conforme a condição deste. Princípio que, em estado latente, se conserva adormecido onde a voz de um ser não o chama. Toda criatura mineral, vegetal e animal ou qualquer outra, porquanto há muitos outros reinos naturais, de cuja existência nem sequer suspeitas, sabe, em virtude desse princípio vital e universal, apropriar as condições da sua existência e de sua duração. Então, todas as vidas, tudo que existe no universo, seja de vida vegetal, mineral e animal, e todas as classificações que existem dos reinos, apropria-se dessa energia vital, apropria-se desse fluido cósmico que tudo permeia, da vida, da sustentação, mantém a forma. Então, essa caneta tem uma forma porque ela tem uma energia vital que a mantém. Não vai pensar que essa energia vital é a mesma que tem no ser humano, que tem no animal. Não. Cada material tem uma energia que o mantém condensado. Lembre-se que matéria é energia condensada. É isso que ele está dizendo para a gente. Na época não tinha esse conceito, então ele teve que dar umas voltas para mostrar para nós que essa energia permeia tudo. Esse fluido. A editora faz uma nota de número 35. Atualmente a biologia classifica em 5 reinos os seres vivos: Monera, bactérias, algas azuis ou cianobactérias; protista, amebas e paramécios; fungos, que é outro reino, que são os cogumelos e as leveduras; e o vegetal e o animal. E nós espíritas consideramos o homem um reino à parte. As moléculas do mineral têm certa soma dessa vida, do mesmo modo que a semente do embrião, que se agrupam como no organismo em figuras simétricas que constituem os indivíduos. Então, tudo, conforme a gente acabou antecipando, tem essa energia vital, tem uma soma, uma parcela dessa vida, desse fluido universal para se manter coeso. Ele não tem vida, um mineral não tem vida, qual nós entendemos como vida. Portanto, ele seria uma matéria inerte, mas ele tem uma energia de coesão. E essa energia de coesão é uma parcela dessa energia, dessa molécula mineral sideral, desse fluido sideral, que universal no caso, né, que vai manter tudo unido. Muito importa nos compenetremos dessa noção de que a matéria cósmica primitiva se achava revestida não só das leis que asseguram a estabilidade dos mundos, como também do universal princípio vital, que forma gerações espontâneas em cada mundo, à medida que se apresentam as condições da existência sucessiva dos seres, e quanto soa a hora do aparecimento dos filhos da vida durante o período criador. Então, esse princípio vital, que vai fazer com que o mineral salte na cadeia evolutiva para o vírus, e depois o vírus vai seguindo o seu processo evolutivo, está em todo o universo. A hora que tem uma permissão, que tem uma possibilidade dele fazer esse salto no processo evolutivo, passar de uma condição para outra, vai acontecer, vai passar e vai dar início a uma vida que vai seguir também seu multissecular, multimilenar processo evolutivo. Efetua-se, assim, a criação universal,
É, pois, exato dizer-se que, sendo as operações da natureza a expressão da vontade divina, Deus a criado sempre, cria incessantemente e nunca deixará de criar. Então, quando alguém me perguntar, poderá perguntar, mas de onde se tirou essa ideia de que do mineral passa para o vírus? Está no livro do Herculano Pires, Conceituação da Mediunidade. E o Rochester diz que sempre que cai um relâmpago em um local, cria-se a condição de passar algumas microvidas do mineral para um reino mais evoluído. No caso, ele falou na época um reino vegetal, e a gente entende hoje que o vírus está entre o mineral e a vida, né? Entre o minério inerte e a vida, porque o vírus é mais ou menos inerte. Então, ali nesse caso do relâmpago seria, já estou colocando a ideia minha com a do Rochester e associando com a do Herculano Pires, criando então do mineral para o vírus, que já passa a ter uma vida, seguindo o seu processo evolutivo, ele vai seguir lá a cadeia de evolução, depois passar pelas moneras e assim seguindo o seu processo, até que um dia ele seja anjo, ao longo de milhões de anos. Tudo segue o processo evolutivo de crescimento. Também não vou afirmar que é assim, é uma possibilidade, associando as ideias que tem aqui com as do Rochester e com Herculano Pires. E o Rochester também ele diz que no reino mineral, o mercúrio é o mais evoluído, porque ele já tem a sensibilidade à temperatura. E ele coloca outros metais mais evoluídos também ali, para a gente entender que eles têm a sua suscetibilidade. O ferro já produz magnetismo, já é uma outra suscetibilidade daquele material, dentro do processo de evolução de todos. O níquel, que é extremamente resistente a qualquer tipo de corrosão, o ouro, que além de tudo chama a atenção pelo seu valor, pela cobiça que desperta nas pessoas, são processos de seleção dentro do reino mineral, do princípio da vida que vai passando em milhões e milhões e milhões de anos do processo de aperfeiçoamento para um dia se desprender do reino mineral para a vida e da vida seguindo o seu processo, no caso de um vírus, por exemplo, seguindo o seu processo evolutivo até que um dia chegue à genitude. A criação universal é infinita. Deus tem todos os mecanismos necessários para que a lei opere mais ou menos de forma automática, como nós vimos antes. A mola, assim como a gente fabrica uma mola, a gente puxa, ela volta a encolher, desde que você não passe do ponto crítico. Então tudo tem um ciclo, respeitando-se o ponto crítico. Efetua-se a criação universal. É, pois, exato dizer-se que, sendo as operações da natureza a expressão da vontade divina, Deus a criado sempre, cria incessantemente e nunca deixará de criar, porque ele tem mecanismos que agem automaticamente dentro da natureza para que tudo crie, dentro do que for preciso, dentro daquilo que for necessário, tudo se transforme dentro do possível, dentro do necessário, para atingir um todo mais harmonioso, mais perfeito, porque Deus sempre cria uma obra para que essa chegue à perfeição. XIX. Até aqui, porém, temos guardado silêncio sobre o mundo espiritual, que também faz parte da criação e cumpre seus destinos conforme as augustas prescrições do Senhor. Então, tudo vai caminhando, até agora ele estava descrevendo a parte material, e o mundo espiritual vai seguir os ensinamentos, vai seguir o seu processo de criação, conforme já acabamos dando uma antecipada aqui, mas vai seguindo o seu processo de criação dentro da vontade divina, dentro daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Acerca do modo da criação dos espíritos, entretanto, não posso ministrar mais que um ensino muito restrito, em virtude da minha própria ignorância e também porque tenho ainda de calar-me no que concerne a certas questões, se bem já me haja sido dado aprofundá-las. Então, aqui ele vai colocar alguns dados da criação do espírito, mas ele poderia aprofundar mais, mas ele vai se conter em não entrar em muitos detalhes, até porque naquela época ficaria muito fantasioso. As pessoas teriam muita dificuldade de aceitar, e aí ele vai colocar dentro daquilo que as pessoas são capazes de compreender naquela época e talvez hoje também, compreender, aceitar e buscar entender. Então ele fala que vai passar um ensino bem restrito por causa da sua ignorância
e algumas questões que ele poderia até passar e vai preferir calar. Não vai aprofundar. Aos que desejem religiosamente conhecer e se mostrem humildes perante Deus, direi, rogando-lhes todavia, que nenhum sistema prematuro baseiem nas minhas palavras. Então não vamos criar nada prematuramente baseado nas palavras dele, vamos respeitar. O Espírito não chega a receber a iluminação divina que lhe dá simultaneamente com o livre-arbítrio e a consciência a noção de seus autossentidos, sem haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra da sua individualização, unicamente a datar do dia em que o Senhor lhe imprime na fronte o seu tipo augusto. O Espírito toma lugar no seio das humanidades. Então, passando por todos os ciclos evolutivos, para chegar à tomada de consciência, aí vai chegar um determinado momento que o Senhor vai dar-lhe esse título augusto de espírito humano, o espírito que vai seguir as lides humanas. Até então, ele está caminhando dentro do processo evolutivo sem os meandros da consciência, embora todos os espíritos vão responder pelos seus atos. Fatalmente. Não tem como escapar. Quando você vê a crueldade de uma hiena, ao lidar com as suas presas, com as suas caças, ela vai passar pelo processo de evolução, vai passar pelos processos de sofrimento até que ela consiga ser um cachorrinho de estimação dentro de uma casa. Vai levar muito tempo. Vai passar séculos e séculos dentro do processo de evolutivo como animal, até ela chegar a um nível de entendimento. Aí já estou colocando isso aqui porque é o raciocínio lógico, os animais vão evoluir. No Obras Póstumas tem alguma coisa, tem algumas mensagens falando a respeito. Ele vai chegar até o animal de estimação para fazer aquele processo de domesticação dos impulsos, dos sentimentos, vai começando a se melhorar como o animal doméstico, gato, cachorro, boi, o cavalo. Aí vai fazer aquele elevação de nível da tomada de consciência, seguindo os trâmites evolutivos necessários para chegar à hominitude ou à humanidade. Aí você vai ver os golfinhos que lidam com, muitas das vezes, com capacidade de discernimento que surpreende as pessoas. Por exemplo, eles encontram um náufrago em alto mar, eles dão um jeito de carregar a pessoa até um local onde ele possa sobreviver. Já tem várias histórias desse sentido. A baleinha branca também tem várias histórias interessantes sobre ela, sobre a forma dócil com que ela lida com o ser humano. A gente vai encontrar entre os psitacílgos animais extremamente inteligentes, aves, né, que são animais extremamente inteligentes, mas é importante a gente frisar, são aves que são muito inteligentes, capazes até mesmo de reproduzir a fala humana. E pesquisas feitas, quando eles falam eu quero pão, ele sabe que ele está pedindo pão. Ele fala que quer fulano de tal, ele sabe que ele está chamando aquela pessoa. Testes feitos, tem animal que consegue até identificar a cor. Tem alguns periquitos que coloca diante do espelho, ele fica lá invocado com aquela imagem que está no espelho. E tem alguns que eles fazem alguns movimentos, se percebe que é eles mesmos, e eles começam então a se admirar frente ao espelho, sabendo que é ele mesmo. Não tem nenhuma reação de agressividade, ele tem de auto-observação. Então, os animais têm o processo de evolução, têm o processo de aperfeiçoamento, que um dia, ao longo de milhões de anos, eles vão chegar à humanidade. Então, vamos repetir ali, o Espírito não chega a receber a iluminação divina, que ele dá, simultaneamente com o livre-arbítrio e a consciência, a noção de seus autodestinos, sem haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra da sua individualização, unicamente a datar do dia em que o Senhor imprime na fronte o seu tipo augusto. O Espírito toma lugar no seio das humanidades. Então, ele vai caminhando dentro do processo de evolução pelos animais, até que um dado momento agora você pode seguir para conviver entre os espíritos humanos. Lógico que vai estar em um planeta necessário e compatível com a sua condição. Teve, às vezes, um vídeo também rodado aí pelas mídias sociais, que um macaco tomou um choque andando sobre uma casa e o outro macaco vem e começa a fazer o socorro dele. Ele joga ele dentro de uma banqueta d'água,
faz uma massagem nele, joga na banqueta d'água, torna a fazer massagem nele, faz a respiração boca a boca, joga dentro da água de novo, faz a massagem, aí ele começa a sobreviver novamente, tem todos os trejeitos de sobreviver, tem sobrevivência. Eu vi um médico comentando, ele falou assim, como que ele soube fazer aqueles procedimentos com divina perfeição para ressuscitar, que o que ele fez foi ressuscitar o amigo que já estava morrendo. Não que já estava morto, mas estava morrendo, é o termo na medicina que se dá, é um ressuscitador artificial que ele fez todas as técnicas para se tirar uma pessoa daquele estado que ele estava após um choque. Então a gente vai vendo que os animais evoluem. Não estou tirando nenhum sistema prematuro da ideia dele, apenas relatando o fato que nos mostra que os animais vão passando por um processo de aperfeiçoamento, de desenvolvimento do seu intelecto, da sua inteligência, até chegar, logicamente, a patamares compatíveis para fazer essa elevação de nível, passar para a humanidade, que só quem sabe esse momento é Deus. E teve uma senhora conversando com um cachorro. O cachorro era muito ciumento. Ela estava falando, você não pode ficar assim a vida inteira. Você tem que um dia pensar em ser um menino. E o cachorro olhava para ela, mas tão compenetrado, que ficou muito engraçado. Eu não posso afirmar que o cachorro entendia as palavras que ela falava, mas a forma com que ele olhava para ela, chamando a atenção dele, conversando com ele, e o carinho que ela falava com aquele cachorro, é simplesmente obra divina. Tanto do cachorro prestando atenção, quanto da dona falando com ele com carinho. De novo peço, não construais sobre as minhas palavras os vossos raciocínios tão tristemente célebres na história da metafísica. Eu preferiria 1000 vezes calar-me sobre tão elevadas questões, tão acima das nossas meditações ordinárias, e vos expor a desnaturar o sentido do meu ensino, e a vos lançar, por culpa minha, nos intrincáveis dédalos do deísmo ou do fatalismo. A gente fez aqui explicações, contou casos, não fechamos nenhum assunto, não demos situação, não demos uma resposta definitiva, apenas relatamos casos para que todos nós pensemos, porque pensando nós vamos procurar entender o que está acontecendo, nós vamos procurar entender, dentro desse processo de criação dos seres espirituais, mecanismos que nos levam a aperfeiçoar. Certamente que um dia teremos acesso à verdade plena. Talvez um dia algum espírito possa passar por mim ou por outros médiuns maravilhosos que tem aí informações. A formação do espírito é assim. Parte do que eu falei está certo. Lógico que não vai estar tudo certo. Parte do que eu falei está certo. Mas tudo que eu falei aqui serve para nós começarmos a olhar para a natureza com um olhar mais humano, com um olhar mais divino.